Segunda-feira é dia de resenha. Juju Franceschi, Vampeta e Oscar Roberto Godoy recebem personalidades do esporte para um bate-papo pra lá de descontraído. Toda segunda-feira, ao vivo, na TV Esporte Mais. E aí, já curte o Facebook da TV Esporte Mais? Ainda não? Então tá na hora de receber todas as atualizações de programas, matérias e transmissões. É fácil, facebook.com/TV Esporte Mais. Curta e compartilhe com seus amigos. Muito boa tarde a você, ligado aqui na tela da TV Esporte Mais. Estamos começando ao vivo agora o Na Rodada, aquele programa que temos todo final de semana, que você já está acostumado, ressaltando tudo que acontece de melhor na rodada do Campeonato Brasileiro. E vamos falar muito dos jogos de ontem. Tivemos o Goiás em campo, o Grêmio, o Corinthians voltando a vencer. Ontem jogou em Araraquara, venceu por 1-0 e somou 3 pontos no campeonato. Dá uma aliviada, porque no meio de semana a situação do Corinthians foi muito feia. Tem também o Vasco, que jogou hoje pela manhã, tem os jogos de daqui a pouquinho às 16 horas, o Santos encarando o Cruzeiro, tem também Palmeiras, tem São Paulo, que jogam às 18h30, tudo isso e muito mais para você aqui no Na Rodada. Mas já vou rapidinho apresentar os meus dois convidados aqui, que vão debater comigo o que aconteceu de melhor no futebol entre ontem e hoje. Ele que já é da casa, como diz a Gabriela Montesano, apresenta o Boleiragem de Futebol e Amigos, Felipe Fiore, boa tarde. Boa tarde, Luiz. Boa tarde ao Guilherme. Que seja muito bem-vindo aí à TV. Obrigado. Acho que é a primeira vez dele, Luiz? Segunda vez dele. Já passou então, no também... teste já do sofá. Que maravilha. Eu tive que fazer a barba, pelo Isso é bom, isso é bom. Então, muito boa tarde, muito bacana estar aqui com vocês para realmente estar cobrindo essa rodada que é muito importante, principalmente para as equipes paulistas, né? O Corinthians conseguiu vencer ontem, vem outras equipes aí também na cola do Corinthians, mas a torcida do Corinthians é muito otimista. Já recebi mensagens hoje no WhatsApp. Felipe, o Coringão é líder. Vamos deixar o Corinthians para depois. O Coringão é líder, e aí vai? Vamos deixar o Corinthians para depois. Daqui a pouco a gente vai depois. entrar bastante nesse assunto Corinthians, porque a vitória de ontem ainda não foi uma reabilitação, mas já dá um gosto diferente para o torcedor que ainda está muito machucado com a eliminação frente ao Guarani. E ao lado do Felipe, como ele mesmo já falou, Guilherme Guidetti, que é do site Esportanos, é do blog Esportanos, pessoal lá da faculdade onde eu estudo, lá da Fapcom. Guilherme Guidetti voltando novamente aqui no Na Rodada, representando toda a galera do Esportanos. Boa tarde, Luiz. Boa tarde, Felipe. Boa tarde, quem está assistindo. Obrigado pelo convite mais uma vez. Sempre um prazer estar aqui. E vamos falar aí sobre os jogos de ontem, os jogos de hoje. Vamos ver o que tem para falar. Isso aí, então, gente. Você que está em casa acompanhando Na Rodada, pode participar também. Você atua diretamente aqui no nosso programa pelo nosso WhatsApp, o 011 99654 2502. 99654-2502, manda aí a sua pergunta, manda o seu comentário, pode cutucar aqui os meus comentaristas que eles estão preparados, garanto para vocês que eles podem falar aqui de qualquer assunto que vocês quiserem aí, pode mandar a pergunta que aqui o pessoal não titubeia não. E vamos já falar de Série A do Campeonato Brasileiro, nós tivemos a rodada começando ontem com alguns jogos às 19h30 e um deles foi o Goiás vencendo o Atlético Paranaense em Goiânia por 2-0. Nós temos os gols da partida, que são os gols do atacante Bruno Henrique. Primeiro gol na cobrança de escanteio, o toque de cabeça. Escanteio batido pelo Felipe Menezes, né? Deixa muita saudade para a torcida do Palmeiras, diga-se de passagem. Só que não. Né? E o segundo gol, um belo gol do Goiás, olha só. Felipe Menezes de primeira, olha que lançamento. E aí o Bruno Henrique invade em velocidade, quase é atrapalhado pelo zagueiro, mas acaba conseguindo marcar o segundo gol do Goiás na partida, vitória por 2-0 do Esmeraldino. E que partida do Felipe Menezes, hein, meu caro Guidetti? Partidaço, né? Meu cartola agradece, escalei ele lá. Corajoso, hein, meu? Mas era para ser uma noite... O horário da noite foi meio que improvável. Era pra atenção voltada para o Walter, que voltava à Serra Dourada. Também tinha atenção, talvez, voltada ao Eric, que é o principal atacante ali do Goiás. E o Bruno Henrique com 2 gols, jovem atacante, marcando aí, roubando a cena na noite de Serra Dourada. E o Felipe Menezes dando um lançamento ali, hein, Felipe? Coisas que não fazia nos tempos de Palmeiras, hein? Deixando saudades aí pra torcida do Palmeiras ou matando a torcida de raiva também, né? Porque, no Palmeiras não fazia isso, chega no Goiás, que é uma equipe talvez inferior com seu elenco,
e consegue aí 2 bons passes, 2 boas assistências para a vitória que determinou aí, concretizou sobre o Atlético Paranaense. Pois é, o Goiás ganhando 3 pontos e o Guidetti falou do Bruno Henrique que fez os 2 gols. Quem ficou muito feliz com a atuação do Bruno Henrique foi o técnico Hélio dos Anjos, que ficou muito contente com a vitória também. Vamos ver o que o Hélio tem para dizer a respeito do jogo. Eu fiquei feliz porque o time teve equilíbrio, eu fiquei feliz porque o time jogou contra uma equipe que, na minha visão, tem um belo elenco, um elenco tão jovem quanto o nosso. E feliz também porque, mais uma vez, nós usamos 6 jogadores da base na primeira escalação, isso é bom para o Goiás, e feliz porque não tomamos gol também, eu gosto de contar a história de 3 jogos sem tomar gols, isso é equilíbrio. Nós fizemos em 3 jogos 5 gols, você entende? E não tomamos nenhum. Se você manter essa média até o final da competição, você entende? Naturalmente você vai estar bem colocado. Eu estou feliz mesmo. Estou feliz porque eu acho que o jogo era o jogo que tudo podia acontecer, em função de nós não termos a presença da peça tão importante em qualquer festa, em qualquer coisa, que é o torcedor. Mas, acima de tudo, nós soubemos superar. Esse garoto Bruno, a hora que ele se preparar mais para as jogadas de diagonal, como ele fez o gol, ele é quase que um atacante, vai ser um atacante de altíssimo nível, porque taticamente ele cumpre a risca, né, a recomposição com o lateral, e ele tem força para chegar. Aí a entrevista do técnico Hélio dos Anjos, ele que eternamente é técnico do Goiás, né? Ele roda meio mundo, volta pro Goiás. Faz campanha boa, vai, roda meio mundo de novo e volta pro Goiás, não tem jeito. Falou a respeito da vitória da equipe, está com uma sequência de 3 vitórias seguidas, aí 3 jogos, 5 gols marcados, nenhum sofrido. E aí ele fez uma matemática interessante ali, né, Felipe? Falou que se continuar com essa média aí de 3 jogos sem tomar gols e com vitórias, o Goiás alcança um lugar legal no Campeonato Brasileiro. Difícil manter a média no campeonato, né? De 38 rodadas, conseguir manter a média de 5 gols a cada 3 jogos, é isso? Passa 3 jogos, faz 5 gols. Passa 3, mais 5. E sem tomar gol nenhum? Difícil, hein? 19 clubes tentando fazer gol em você e nenhum conseguir. Vai nessa, então. É legal destacar também que o Hélio dos Anjos falou na entrevista do trabalho da base, né? 6 jogadores, 6 né? jogadores da base. Falta isso um pouco, acho que no futebol. Falta, né? E é um diferencial, né? Essas equipes fora do eixo Rio-São Paulo costumam apostar um pouco mais em jovens que vêm da base, até pela questão de estrutura, né? Não recebem a mesma quantidade de renda com relação à transmissão da competição. E aí o único meio de você reforçar seu elenco é pegar jovens da base que se deram bem e apostar como faz o Hélio dos Anjos no Goiás. E o Goiás venceu o Atlético Paranaense por 2-0. O Atlético que está todo badalado por causa do nosso querido Walter Cabanhas, né? Walter Cabanhas que fez gol na estreia pelo Campeonato Brasileiro vestindo a camisa do Atlético e ontem passou em branco. Vamos a mais uma partida da noite de ontem. O Coritiba vencendo o Grêmio por 2-0 no Couto Pereira. Nós temos as imagens do jogo, também temos os gols. Primeiro gol do Coritiba marcado pelo Thiago Galhardo, uma jogada pela esquerda. Thiago Galhardo de primeira, olha só, belo gol. 1-0 Coritiba. Agora, o segundo gol é uma verdadeira lambança. Uma verdadeira lambança. Parabéns a todos os envolvidos. Lá. Apontou a canela ali, a torcida do Coxa toda feliz. Segundo gol, uma verdadeira lambança. Uma jogada pelo lado esquerdo do ataque do Coritiba. E o zagueirão vai tentar cortar. Pode voltar no lance lá pra mim, meu caro Medina. O zagueirão vai tentar cortar, ó, e... Eita! Ih, rapaz! Mas com todo respeito ao Marcelo Groi, é um excelente goleiro, mas dava pra ter salvo essa Olha bola isso. aí. É o Eraso. O nome do zagueirão é Eraso, olha isso. Ele entrou no lugar do Rodolfo, né? Meu amigo. Mas o que ele tentou fazer ali, Felipe? Você que jogou bola, o que ele tentou fazer ali? Ele não tentou fazer nada. A verdade é que ele não tentou fazer nada ali. Ele chutou pra cima pra ver o que dava, pra ver se alguém pegava essa segunda bola. Ele não esperava a surpresa super desagradável do seu companheiro de zaga. A bola resvalou no queixo dele, subiu e o gol fantasma do Coritiba saiu aí. O Marcelo Groi, pra mim, poderia ter pego essa bola, ter salvo sim, e não ter deixado ficar com o prêmio Boateng da rodada. Não. Prêmio Boateng da rodada. O que é o prêmio Boateng que eu não conheço? O prêmio Boateng é quando o cara comete uma pérola. Eu acabei de inventar isso. Legal, né? O prêmio Boateng, é uma pérola. É uma pérola. Daí foi pérola, cara. Vai ser lembrado pro resto do campeonato isso aí. Prêmio Boateng simples. da rodada. E o primeiro gol também foi fora da zaga também. O atacante lá sozinho na área. Galhardo. Thiago Galhardo. Ele sozinho na área,
pra empurrar pro gol, ninguém chegou marcando, nele. né? É uma bola Marcando. difícil de pegar também. Geralmente aquela bola pega nesse ossinho do tornozelo, vai muito longe, ele conseguiu colocar a chapa do pé na bola e fazer o gol. Muita qualidade. Dificultando pro Marcelo Grou, que é um bom goleiro. Bom né? goleiro, né? Indiscutível. Bom goleiro do Grêmio. Agora, quem ficou meio bravo na entrevista coletiva foi o técnico Felipão, porque ele foi questionado o seguinte, Fiore e Guilherme. Felipão, você fez 2 jogos contra adversários teoricamente mais fracos na competição e o Grêmio não conseguiu uma vitória, o Grêmio perdendo pontos importantes, o Grêmio empatando. Vejam só o que disse o Felipão a respeito disso. Felipão, então, falando que essa questão de perder pontos contra adversários teoricamente mais fracos é uma situação criada pela própria imprensa, viu, Fiore? Porque, de acordo com ele, da boca dele nunca partiu isso de que eram adversários mais fracos, nem do elenco do Grêmio, que o Campeonato Brasileiro é muito difícil, que o Grêmio reconhece as limitações que tem, que ele reconhece as limitações de seu elenco, e que não vai aceitar em nenhum momento que haja esse tipo de falta de respeito, como eles dizem, né, de sua equipe para com seus adversários. Foi bem o Felipão nessa resposta, né? Não, acho que assim, culpa da imprensa, ele quis transferir responsabilidade por outra derrota do Grêmio, né? Essa é a verdade. O Felipão, eu vou até te pedir permissão para utilizar um bordão que você utiliza, o Felipão é estressado? Qual é a novidade? Não, isso não é meu, isso é do Marcos. Não. Qual é a novidade? Isso é do Marcos. Entendi. Bom, então Marcos, quem que é o Marcos? O goleiro do O goleiro do Palmeiras. Marcos. Tá, então, Marcão, o Corinthians perdeu qual pro Palmeiras, é a novidade? ele falou, Corinthians perdeu pro Palmeiras de novo nos pênaltis? Tá, cadê a novidade? Então, cadê a novidade do Felipão estressado? Nenhuma. Ele vive estressado, ele é estressado. Ele foi bem na resposta que, assim, realmente é um campeonato equilibrado, mas eu não acho que é desrespeito nenhum você reconhecer que uma equipe é mais fraca que a outra. Ou vai dizer que a Chapecoense é melhor que o Corinthians. É melhor? Não é, não é. Então, são os 20 melhores clubes do brasileiro, do Brasil, são os 20 melhores, só que todos ali tem um melhor e tem um pior. O Grêmio, por ser o imortal do Sul, não pode se rebaixar, e me desculpe, perder da forma que perdeu pro Coritiba. Tudo bem que foi no Couto Pereira, mas jogou muito mal. Jogou mal e a equipe do Felipão vem mal e ficou 6 meses para se planejar, não contratou ninguém de peso, não trouxe ninguém e agora quer falar que a culpa é da imprensa? Ah, me desculpe, Felipão, por favor, vai para casa. E aí, O Guilherme? Grêmio ele passa por um Problema financeiro desde o ano passado, né? Não consegue trazer grandes contratações, talvez por isso. Mas não há desculpa para, por exemplo, na primeira rodada, um empate em 3-3, quando o Grêmio estava na frente, contra a Ponte Preta, dentro de casa. permitiu que a Ponte chegasse ao empate por 2 vezes. A torcida do Grêmio tá chorando que o Dudu saiu ainda. Não é possível que na base do Grêmio não tenha um jogador com a qualidade do Dudu. É a falta do trabalho. Não é possível, não é possível. Ah, mas Você deve falou ter da sim, base com certeza. não é possível que não tenha um jogador com qualidade lá, um volante, um zagueiro. Não é possível. Eu não acredito nisso. Ah, mas eu não critico não, a resposta do Felipão. Achei que ele foi bem. Achei que a colocação dele foi boa, principalmente quando ele fala que o Campeonato Brasileiro é um dos campeonatos mais difíceis, é muito equilibrado. Acho que nesse sentido, ele meio que ele deu uma patada meio mal educada no jornalista, lógico, porque o pessoal meio que quis dizer que o Grêmio era superior aos outros times. Mas ele mesmo reconheceu, falou que sabe das limitações do seu elenco, ou seja, ele mesmo concorda que o Grêmio ainda não é tão superior assim com relação a outros adversários neste momento. E tá aí a derrota, então, do Grêmio por 2-0 frente ao Coritiba no Couto Pereira. Este jogo que foi também na noite do sábado. Agora vamos para a alegria do Felipe Fiore, né? O Felipe vai ficar feliz agora. Deve ter chorado muito na quarta-feira à noite. Meu Deus do céu. Eu confesso que eu ia te mandar mensagem na quarta-feira, eu fiquei até com dó. Pô, mas ia ser só mais uma. Eu fiquei Ia com ser dó. só mais uma. Eu juro que eu fiquei com dó. Ia ser só mais uma mensagem. Eu fiquei com dó. Eu só consegui mandar mensagem para 2 pessoas. Letícia Bepler e Tico Bretas. Pro Tico Bretas eu não escrevi nada, só mandei o vídeo do palpite dele dizendo que seria 4-0 pro Guarani. Acho que isso aí já valia a pena. E pra Letícia eu ainda pedi desculpa, né? Falei, Letícia, desculpa, mas não resisti. E mandei
uma mensagem cornetando ali a derrota do Corinthians frente ao Guarani do Paraguai. O assunto Guarani acho que já é passado, né? O Corinthians entrou em campo ontem à noite contra a Chapecoense. Esse jogo foi em Araraquara, na Arena Fonte Luminosa, arena que tá toda reformada, Bonita, recebe os né? jogos do bom time feminino da Ferroviária. Ano que vem vai receber os jogos da Série 1 do Campeonato Paulista, que a Ferroviária está de volta. Subiu finalmente. E o Corinthians jogou, nós temos os melhores momentos da partida de ontem, vamos acompanhar enquanto isso. Os meus comentaristas vão analisando e o Corinthians começou, né, Felipe? Até um bom ritmo de jogo, tentando pressionar a Chapecoense no campo de defesa, não deixando que a equipe de Chapecó partisse para ataque. Os primeiros 15 minutos do Corinthians foi uma ilusão. Né? Os primeiros 15 minutos do Corinthians me lembrou o Corinthians do início do ano. Me lembrou o Corinthians daquelas primeiras rodadas do Campeonato Paulista, das primeiras rodadas da Libertadores, um time incisivo, objetivo, finalizador de jogadas, uma equipe muito criativa nos primeiros 15 minutos, com o Jadson chegando para cabecear dentro da área, o Paulo Guerreiro fazendo aquela cortina na frente da área também, muito bem fazendo pivô, jogada de linha de fundo do Malcom, você vê também, o goleiro Danilo tendo que trabalhar demais pela equipe da Chapecoense, o Corinthians fez uma boa partida no primeiro tempo pelo contexto geral. E esse gol? No segundo tempo, é o gol fantasma. Não fosse isso aí, seria mais um 0x0. Gol de quem? Pra mim, gol do Fábio Santos mesmo. Pra mim, gol do Mendonça. Porque bateu nele, resvalou Sim, nele? se não bate nele, não entra a bola. Isso é realmente, é verdade. Apesar que eu comemorei como se fosse gol do Mendonça, porque gol do Fábio Santos eu não comemoro mais. Pra mim, gol do Mendonça, isso aí. A única coisa que eu comemoro do Fábio Santos é a expulsão, porque quando ele é expulso, ele ajuda o Corinthians. Quarta-feira não foi bem assim. Não, o Corinthians tomou o gol depois que o Jadson foi expulso, e não depois que o Fábio Santos foi Mas expulso. olha, quarta-feira, depois que o Fábio Santos foi expulso, quem se sacrificou foi o Mendonça, que não pôde atacar. E, mas... diga-se de passagem, na quarta-feira, uma expulsão hiperinfantil do Fábio Santos. Não, viu? com certeza. Colaborando pra linha de impedimento na quarta-feira, vocês perceberam? Mais uma vez, a bola também deu um beijo no peito do nosso incrível o Gil, né? Um dos destaques desse jogo do Corinthians e Chapecoense é o Edu Dracena, titular, né? Entrando no lugar do Felipe, jogou bem, muita 4.20 segurança. no Cartola eu tirei com ele, tava no meu time. 4.20. 4.20 no Cartola. Eu preciso ver a pontuação, cara, não vi ainda. O Felipe falando do Cartola lembra um amigo nosso, né, Guilherme? O Pedro com o FIFA, né? O Pedro com o FIFA. Você pega um cara igual o Rantelar, que é muito contestado, pra mim é ruim de bola. Fraco demais. Aí ele vira e fala assim, não, mas o Rantelar no FIFA tem o rating 84. Tá bom. É o modo que ele analisa futebol. Continua sendo ruim. Não, você pega um cara lá que é grosso, aí o rating do cara é 85, ele acha... Ô, Busquets. Busquets tem um rating 85, ele acha que o Busquets é um cara. Vou fazer o quê? Tudo Não bem. contrato. Não, é Um um cara abração que... pro Pedro aí, que cara esquece que seguia pelo FIFA, pra mim, é fim de carreira. Pedrão, um abraço pra você, viu, querido? Pedrão dá 3 de mim, viu, Fiore? Ele é mais baixo, mas aqui, ó. É mesmo? largo, joga futebol americano, rapaz. Não, aí não dá não. Me dá um abraço, me desmonta. Mas tá aí, então, os lances de Corinthians 1, Chapecoense 0. E com essa vitória, ô Felipe? Assunto Guarani já é passado, De jeito tá nenhum. enterrado, dá pra emendar uma sequência agora ou ainda vai demorar pro time se restabelecer? De jeito nenhum. Só vai ser apagado alguma coisa quando os salários forem acertados. Só. A única forma de você apagar alguma coisa é quando você quita suas dívidas com quem você tem. E o E Guerreiro? aí, o Guerreiro eu acho que não fica, o Guerreiro eu acho que realmente sai fora. E acho que também não deve nem ficar. Eu acho que se eu fosse o Guerreiro, eu já teria saído do Corinthians. Por quê? Ele tá se colocando, se enfiando numa baita bucha renovando com o Corinthians. Por quê? Como que vai se assumir um compromisso com uma equipe que vive afundado em dívidas, com um clube que vive afundado em dívidas, em que o Christian volante ganha 500 mil por Quem mês. é aquele ali, Felipe? Aquele ali é o Guarani. Ah, tá. E uma outra coisa também, eu queria saber o que acontece com o Marcial, camisa 8 da Copa São Paulo de Juniores. Será que ele não treina? Será que ele tá com verme? Porque não joga, não colocam ele Não pra é jogar. utilizado, né? Será que o Matheus Cassini é pior do que o Mendonça? Joga menos que o Mendonça? Será que o Gustavo Tocantins não vive uma melhor Não. fase do que o Wagner Love? Não. Aí você tá chutando vive? o balde, Zé. Ah, Você que já tá isso, né? chutando. Olha, eu acho Não é chutar o Não, balde. aí você tá O chutando Wagner o Love balde. eu acho que dá, hein? Não, Tá dá, bom, não então dá. não digo, então Eu não acho digo que dá Wagner empate Love. técnico, Não, então cara. não digo Wagner Love, então eu digo Luciano. O que o Luciano faz quando entra? O que o Luciano tem oportunidade no banco ainda? E esses garotos nem relacionados são. Até que ponto, qual que é a coerência, qual que é o critério utilizado pela comissão técnica para não escalar uma equipe não uma equipe de juniores, mas alguns jogadores serem relacionados e sendo colocados pouco a pouco para sentir o peso da camisa? Um jogo contra a Chapecoense, num estádio neutro praticamente,
Só tinha torcedor do Corinthians, por que não colocar o Marcial pra jogar, o Matheus Cassini, o zagueiro Iago, que já vem fazendo boas partidas? Eu acho que esses jogadores teriam oportunidade caso o Corinthians tivesse continuado na Libertadores, né? Caso não tivesse encontrado com o Guarani, né? De repente, tivesse continuado na competição, esses jogadores fatalmente seriam utilizados no Campeonato Brasileiro também. Outro jogador é o Guilherme Arana, lateral esquerdo, excelente jogador, excelente, que pra mim já é um nível, se não for igual, muito próximo do Fábio Santos, muito próximo. Principalmente na sua questão defensiva, pra mim ele defende melhor que o Fábio Santos. Qualquer bola ofensiva da equipe adversária é nas costas do Fábio Santos, sempre na esquerda. É o que eu acho, eu não concordo com isso. E aí, Guilherme, o que você acha? Bom, falta o trabalho na base, que a gente vem falando. Procurando, pagando salários altíssimos, trazendo jogadores que têm mais nome do que qualquer coisa ultimamente, e falta esse trabalho da base que o Felipe vem falando. Tem tantos jogadores que destacaram na Copinha, vem se destacando no de base, não tem um aproveitamento. O jogador acaba, não valoriza o jogador, mesmo que não vá usar, mas não valoriza o preço dele. Caso queira vender o jogador, não faz caixa com esse jogador que tem qualidade e poderia trazer mais benefícios para o Corinthians. Eu posso completar, Luiz? Eu até peço desculpa porque eu tô me estendendo demais. Não, tudo bem, cara, imagina. Mas assim, meu, se eu não me engano, o Corinthians tem 10 títulos de Copa São Paulo. 10 títulos. Desculpa, de verdade, mas eu lembro de revelações. Edu Gaspar, Cris, zagueiro, Boquita, Nossa, Bruno Bonfim, Boquita é sacanagem. Bruno Bonfim, Bobô, Boquita é de doer. Bobô, Lulinha, Abuda, Júlio César, Você goleiro. Você falou Boquita, a torcida do Marília te agradece. Meu, e sabe, então, eu não entendo, não é possível que você ganhe a Copa São Paulo ano sim, ano não, e não Everton sobe. Gil. Everton Ribeiro, que a torcida, a culpa do Everton além Ribeiro... do Ribeiro, o Everton do cabelinho, lá, que fazia o corte também. quando fazia gol. O Everton Ribeiro, que hoje joga lá nos Emirados Árabes, foi uma das melhores revelações do Corinthians nos últimos 10 anos. O próprio Rioran da Chapecoense era da base do Corinthians. Então. E hoje está fazendo um bom trabalho na Chapecoense. Vários jogadores, mas acho que esse problema de base não é só o Corinthians que é afetado, não. Acho que todos os times grandes têm essa mesma deficiência de ter até um bom elenco na base, mas depois que esses jogadores atingem uma idade de profissional ali, não se sabe o que se faz com eles, e aí muitos são emprestados, vão jogar em times menores, depois acabam tendo até um certo destaque e indo para o futebol europeu sem passar pelo seu clube de formação mesmo. O Palmeiras acho que passa pelo mesmo problema também, empresta vários jogadores aí, depois acaba não utilizando, mas é dessa forma que funciona, infelizmente, a administração de alguns clubes aqui no Brasil. Mas, ô Felipe, você acha que quanto tempo ainda, Corinthians, além de tudo da questão salários, assim, quanto tempo o elenco vai precisar para engolir essa eliminação, voltar a atenção só para o Campeonato Brasileiro, lembrar que não pode tropeçar, né, que se manter uma regularidade legal, pode chegar ao título, tem elenco para isso? Quanto tempo você acha que precisa ainda para espantar esse fantasma e entender que agora a vida segue? Sabe qual que é o problema? É que é muito relativo, porque o Corinthians pega o Fluminense quarta-feira. Domingo já tem jogo contra o Palmeiras. Vamos supor que perca para o Fluminense. Nada absurdo. Nenhum absurdo perder para o Fluminense. Mas contra o Palmeiras, a torcida já vai encarar como uma obrigação ganhar do seu rival. Então, se perde ou empata contra o Fluminense e perde do Palmeiras, já vira novamente aquele furdúncio no CT, o Corinthians está em crise, esquece já das 2 vitórias no início do campeonato. Entende? Então, não adianta você fazer uma boa série, chega contra um rival, tropeça. A torcida vai lembrar. Ah, contra o São Paulo tropeçou e foi eliminado. Ah, contra o Palmeiras perdeu nos pênaltis e na outra semana foi eliminado. Então, a torcida sempre vai se apegar exatamente nisso. Eu acho que isso é muito relativo. Precisa de uma boa sequência de pelo menos uns 9, 8 jogos, que é muito difícil, não sem uma derrota, mas apresentando bom futebol, para que se ganhe confiança em cima disso. E chegou uma mensagem para nós aqui no WhatsApp da TV Esporte Mais, que é o 99654-2502. É o Eduardo, de Presidente Altino, viu, filho? Ele mandou um abraço para você e falou assim, ó, avisa o pessoal que eu sou tricolor. Demoramos para derrotar o Corinthians, mas agora é a nossa vez. Vão sofrer muito. O Eduardo, de Presidente Altino, está confiante com o time do São Paulo. Meu amigo, bom, eu não vou nem comentar, porque tá confiante com aquele time do São Paulo também, olha, bicho, você tem que estar... É difícil falar, porque tirando o Rogério Ceni eu não confio em ninguém naquele time mais. Algumas tirando o Rogério eu não confio mais em ninguém. E daqui a pouco o Rogério Ceni já não tá mais ali também. Tá quase para parar. E tem aqui também a Rosângela mandando um abraço, estamos ligados na rodada. A Rosângela que deve ser provavelmente sua mamãe, né, Felipe? minha mãe. Um grande beijo pra minha mãe. Fiore.
A gente passa a régua aqui no assunto Corinthians. O Corinthians venceu, então, Chapecoense por 1-0, vai a 6 pontos no Campeonato Brasileiro. Neste momento, divide ali a liderança, porque o Sport joga hoje, o Sport que goleou na primeira rodada, se vencer hoje, volta novamente à liderança da Série A com o Diego Souza. Quem diria, hein, gente? Pois é. Figueirense e Vasco jogaram na manhã deste domingo. Este jogo que foi em Santa Catarina, o jogo das 11 da manhã, que é aquele horário da família, como eu costumo dizer. Nós temos algumas imagens da partida do Figueirense contra o Vasco. E a torcida comparecendo no Orlando Scarpelli em um bom número, né, Felipe? Esse horário das 11, ele é agradável, né? Eu não acho um horário ruim, não. Muita gente fala tão mal, mas também o povo reclama de tudo. Se eu jogar às 4 é porque é às 4. Se é às 6 é porque é às 6. Se é às 11 é porque é às 11. Então todo mundo reclama, ninguém agrada ninguém. Eu gosto muito desse horário das 11, apesar de que quando chega ali por volta da meio-dia, 1 hora, o sol é forte, né? Então vai ter um momento do ano que realmente vai ficar complicado para os jogadores, mas assim, para a família, depois o cara vai ter a tarde toda para ficar com a família em casa, vai poder estar curtindo. Jogo, já vai almoçar, vai almoçar, né, com a família. Geralmente agora os estádios, principalmente do Palmeiras, por exemplo, o Allianz Parque é próximo ao shopping Bourbon ali, né? Então, Bourbon e West Plaza. Olha a família joga próximo, né? Então já tá ali, vai almoça com a família, já tem uma tarde bacana. Então eu gosto desse horário, para mim não tem nenhum empecilho, não. Eu também acho um bom horário. O que você acha, meu caro Uma Lidete? opção de horário, né? Fora aqueles 4 horas, 6h30, é ruim pra todo mundo. Acho que 21h40, né? 21h50 acho que é 21h40 o na semana, mais horrível de Nossa, todos, né? péssimo. É sacanagem com quem trabalha. Péssimo. Qualquer coisa. Pro torcedor é horrível algum acesso a alguns estádios. E pra chegar 9 horas, transporte público, essas coisas, pra voltar é horrível. Mas é bom ter esse horário, que nem ele falou. Você sai do jogo, tem a tarde toda pra aproveitar com a família, é um horário bem bacana. E o Vasco empatou com o Figueirense em 0-0, o segundo empate do Vasco em 2 jogos. Pedi pro meu produtor, o Luiz Medina, soltar de novo as imagens aí dos melhores momentos, porque tem um lance do Figueirense ali que deixou a torcida do Vasco de cabelo em pé, uma jogada pela direita, e no cruzamento a finalização de letra ali, quase a queima-roupa com o goleiro. Mas é curioso esse início de Série A do Vasco, viu, Felipe? 2 jogos e 2 empates em 0-0. 2 empates. E eu venho sofrendo, porque o Gilberto é meu atacante no Cartola também. E aí não fez gol mais uma vez. Mas assim, a equipe do Vasco vem se mostrando muito equilibrada. Foi campeão carioca agora. Vem numa boa sequência de partidas também. Não acho uma equipe forte, não vai brigar pelo título, acredito eu. Né? Mas é uma equipe que pode entrar ali para uma briga na Sul-Americana, talvez. Essa jogada aí que eu falei, Felipe, dá uma olhadinha. Cruzamento, rasteirinho, olha isso. Realmente teve um poder de reação muito bacana, o Martin Silva, né? E ainda... 2 defesaças, né? Uma na cabeçada do Vasco e essa aí na sequência do ataque do Figueirense. Martin Silva que parece que tem proposta do Galatasaray para ser banco lá, reserva do Muslera. Ô, louco, hein? Pedidos do Muslera. honra, hein? Muslera, goleiro da seleção uruguaia, né? Jogaram bem. O Tafarel pediu a contratação dele. O Tafarel é consultor do Galatasaray. O Tafarel pediu a contratação dele, o Vasco não aceitou a primeira proposta. E aí, Guilherme, o que você pode falar de Figueirense e Vasco? É um jogo que pararam o ataque mesmo, os 2 goleiros atuaram bem. E é legal ver no Vasco também que teve a consolidação do Rafael Silva como titular, ele que fez os gols do título no Carioca, ele mais uma vez entrou como titular, não fez a melhor das partidas, foi substituído. Mas o Vasco tem esse começo que deixa uma incógnita ainda, né? 2 empates, 0-0, não fez gol, não tomou nenhum gol, não dá pra perceber o que vai ser o Vasco pro resto do campeonato. Na minha opinião, o Vasco começa mal o Campeonato Brasileiro, viu? Porque são 2 jogos, jogou a primeira partida em casa, empatou com o Goiás 0-0, faz o segundo jogo agora e acaba empatando também com o Figueirense fora de casa em 0-0, vai desperdiçando aí chance de pontuar nessas primeiras rodadas, que nós tínhamos até a semana passada pelo menos 5 times na Libertadores da América, então tinha time ainda usando time reserva, tinha time preocupado com Copa do Brasil. Meu amigo, daqui a pouco acaba toda essa história aí de Libertadores, Copa do Brasil, que a galera começa a ser eliminada, e aí a atenção fica só no brasileiro. E aí você que não pontuou nas primeiras rodadas, filho, vai ser atropelado. Então tem que aproveitar para pontuar agora. Mesma coisa eu digo pro Palmeiras, que empatou em casa na primeira rodada, precisa vencer hoje o Joinville fora de casa, senão já começa a ficar numa situação também complicada. Vamos à tabela dos jogos do Campeonato Brasileiro dessa tarde de domingo. Nós teremos as partidas às 16 horas, né? Teremos com destaque Santos e Cruzeiro. Santos enfrentando o Cruzeiro, que segue na Libertadores. Santos que jogou no meio de semana pela Copa do Brasil e venceu o Maringá. Então Santos e Cruzeiro às 16, mesmo horário de Flamengo e Sport. O Atlético Mineiro, eliminado da Libertadores, pega o Fluminense. Às 18h30, Ponte Preta encara o São Paulo. O Inter encara o Avaí, provavelmente com o time reserva. E o Joinville enfrenta o Palmeiras na Arena Joinville. Estes são os jogos
da tarde deste domingo no Campeonato Brasileiro. Santos e Cruzeiro, que é o jogo das 4 da tarde, o jogo que o torcedor vai estar ligado. Um Santos, campeão paulista, que venceu o Maringá no meio de semana e que pega um Cruzeiro classificado na Libertadores, que provavelmente vem com um time também mesclado de titulares com reservas, Felipe. Acho que o Santos leva melhor no confronto de hoje, mesmo porque a equipe do Cruzeiro não vai vir com a ambição de vitória logo nessa contra a equipe santista, apesar de que tem aquela questão eterna do reserva, né? O reserva que está no banco quer sempre jogar e quer ganhar a posição de quem está no time titular quando surge uma oportunidade. E no né? caso do Cruzeiro tem outra situação, né? Tem reservas do Cruzeiro que seriam titulares do Santos. Em algumas equipes da Série A do brasileiro, né? Na maioria delas, pelo menos, né? Então, mas assim, eu acho que o Santos ainda leva melhor, vem com o seu time completo, gosto muito do Lucas Lima, não é, assim, surpresa para ninguém. Eu acho que é o cara que pode chamar a responsabilidade e mudar o jogo para o Santos hoje também. Hoje é no jogo número 250 do Robinho pelo Santos. É uma marca legal de alcançar. O Cruzeiro, pelo que percebi, vem com o time mesclado. O Mike e o Mena acho que não vão jogar. O resto acho que é força máxima. Tem o Leandro Damião, que é desfalque também, que é jogador do Santos. Do Santos, hoje. Por forças contratuais, né? Sim, forças contratuais, que eu não acho legal. Uma besteira. Mas o Santos joga em casa, acho que o Santos consegue uma vitóriazinha hoje. Tá. Essa questão de contrato para o jogador emprestado não jogar, coloca a cláusula lá, igual o Corinthians faz com o Alexandre Pato no São Paulo. É medo. O Palmeiras costuma fazer também quando empresta alguns jogadores. É medo do jogador brilhar contra o seu time, é isso? aí E a faz torcida gol, pressionar? O dirigente fica com medo de repente, o Alexandre Pato joga contra o Corinthians, mete 2 gols, o Leandro Damião joga contra o Santos, mete gol também. O Jadson contra o São Paulo na Libertadores fez gol. Vai, empresta o Jadson. Vai, pega esse Pato, esse lixo, que não sei o quê. Vai, como eu vi muito torcedor de São Paulo. Eu sempre gostei do Jadson. O torcedor de São Paulo não quer ver o Jadson nem pintado de ouro. Mas quem foi melhor nessa troca? Quem se deu melhor? O Corinthians pegando o Jadson, que no segundo semestre do ano passado praticamente dormiu, ou o São Paulo com o Alexandre Pato, que dorme um jogo, acorda outro, dorme um jogo, acorda outro? É exatamente isso. O Pato, com certeza, se mostra muito mais efetivo para o São Paulo do que o Jadson para o Corinthians, né? O Pato tem, acho que 17 ou 18 gols com a camisa do São Paulo, né? Isso porque não joga, e assim também foi no Corinthians, quando marcou 16 gols. Então, com certeza, o Pato, para o São Paulo, o benefício foi melhor. Tá aí, Alexandre Pato e Jadson maior, na tela. Essa troca aí que foi feita entre São Paulo e Corinthians. E o Alexandre Pato, que tem contrato com o Corinthians, mas que deve vencer em breve. E ao que tudo indica, não será renovado. Viu? Acho que ele vai acabar ficando pelos lados do tricolor do Morumbi. E finalmente ele chegou, viu, Fiori? Tio Jorge, tava demorando. Tio Jorge mandando mensagem aqui, ó. Opa, cheguei. Tamo junto sempre e não concordo com o que o Felipe está falando a respeito de Jadson e Alexandre Pato. Já era de se esperar o tio Jorge discordar, né? O tio Jorge sempre discorda. Ele é do contra. O pessoal de Votuporanga também mandando mensagem aqui, dizendo que está acompanhando na rodada. Muito obrigado. E aproveito até para agradecer a torcida do Clube Atlético Votuporanguense, que acompanharam a transmissão no meio de semana, na quarta-feira, o jogo aqui no José Liberati. Muito obrigado a todos vocês. Colocaram um telão em praça pública, Felipe. Um telão em praça pública, cidade de Votuporanga, toda acompanhando a transmissão da TV Esporte Mais pela Série A3. Perfeito. Dá os parabéns para a cidade de Votuporanga, que abraçou o futebol e vem abraçando já há algum tempo. Até estava conversando contigo em off um dia, né, Elisei? Você falou assim que é muito complicado fazer jogos lá, porque a torcida realmente faz uma pressão muito grande lá em Votuporanga, né? Sim, para o adversário jogar lá é muito complicado, porque é muito próximo. É aquele estádio típico de time do interior, então a torcida faz uma pressão muito grande, faz muito barulho e apoia o time o tempo todo. Inclusive até você que está na cabine de transmissão corre o risco também de sofrer uma certa pressãozinha ali, como nós sofremos ali de uns 2, 3 torcedores, mas depois foi tudo resolvido. Nós fomos muito bem recebidos. Isso é assim uma marca que a gente gostou muito da cidade de Votuporanga. Nós estivemos lá 2 vezes. Na primeira vez eu, a Gabi e o Luiz Medina, na segunda o Nelson com o Rodrigo e não me recordo se foi o Samuel de cinegrafista. Mas nas 2 oportunidades fomos muito bem recebidos e muito bem tratados pelo pessoal da diretoria do clube e pelos munícipes da cidade que bombaram nas 2 transmissões que nós fizemos, assistiram em peso, agradeceram e fica aí os meus parabéns ao Clube Atlético Votuporanguense que venceu a Inter de Limeira hoje e carimbou o seu acesso como primeiro colocado do grupo. O Juventus também venceu o Grêmio Osasco, mas a gente deixa esse assunto pra lá, depois a gente fala de Grêmio Osasco e Juventus, né? Já passamos, não, o Gil não fez gol, não ganhou esfirra hoje. Mas meteu bola na trave, o Médio falou. Hoje ele não ganhou esfirra.
Hoje não foi o dia do Gil, o Gil vale tudo, como o pessoal chama ele lá, né? Todo mundo lembra da declaração do Gil, né? Vale tudo, só não vale. Todo mundo lembra dessa declaração maravilhosa do Gil. Vamos falar um pouquinho de Série B do Campeonato Brasileiro, porque o Osasco está na Série B. Aí você me pergunta assim, Luiz, mas o Osasco está na Série B? Não, gente, Osasco que eu digo é a cidade. A cidade de Osasco está na Série B do Campeonato Brasileiro, porque o Oeste Futebol Clube, que tem a sua sede em Itápolis, viu? Não é Oeste de Itápolis, é Oeste Futebol Clube, da cidade de Itápolis. Eles têm a sua sede em Itápolis e não podem mandar os seus jogos do Campeonato Brasileiro lá, devido ao estádio ainda estarem parcialmente interditado pela CBF, precisavam de uma nova casa. Depois de algumas conversas, o bom relacionamento com a diretoria do Osasco Audax, eles resolveram mandar os seus jogos aqui na cidade de Osasco. E ontem foi a estreia do Oeste na nova casa. O adversário, o Vitória da Bahia, que foi rebaixado na temporada passada. E nós temos alguns lances da partida com a narração do Guilherme Maia. O árbitro vai apitar, tá valendo o Campeonato Brasileiro Série B, Vitória e Oeste para você. A equipe do Vitória vai para a cobrança de falta, distância longa, o chute para a defesa do goleiro. Cruzamento, afasta a defesa da equipe do Vitória. No bate-rebate a bola sobra para a equipe do Oeste, o chute. Vem a equipe do Oeste. Vagninho vai ficar com a bola, bateu! Gol do Oeste! Vagninho aproveitou a sobra de bola, bateu com a perna esquerda para o fundo das redes para abrir o placar para a equipe do Oeste. Vem a equipe do Oeste pro ataque, o chute de fora da área na trave. O Vitória tem cobrança de falta com o Escudeiro. Gol do Vitória! O capitão Escudeiro batendo falta, empata para a equipe do Bahia. Vem Mazinho, ele passa por 1, por 2, por 3, traz para o pé esquerdo, bate para a defesa do goleiro do Vitória. Vitória vem para o campo de ataque, Elton, perna esquerda, um golaço! Gol do Vitória! Elton! Vem o Vitória, o chute para a defesa do goleirão do Oeste. O Oeste pressiona, quer o gol de empate. A bola sobra. O Oeste vem para ataque aos trancos e barrancos, tentando o empate de qualquer maneira aqui em Osasco. Cruzamento, pênalti! É pênalti a favor da equipe do Oeste. Vai para a cobrança a equipe do Oeste, quer o gol de empate. Bateu, defendeu o goleiro do Vitória. O Oeste vem para o ataque pelo lado esquerdo, cruzamento em cima da marcação. A bola sobra, o chute no bate-rebate, afasta a equipe do Vitória. O Oeste bate de fora da área na trave. Tá aí então para você a derrota do Oeste Futebol Clube para o Vitória da Bahia. Por 1-0 o Sport Clube Vitória vencendo por 2-1, de virada ainda no primeiro tempo. E o Vitória somando seus 3 primeiros pontos. Na Série B foi derrotado na primeira rodada jogando em casa. E essa Série B tá meio que invertendo algumas coisas, viu, Felipe? Porque o Oeste venceu o ABC fora de casa, lá em Natal, que é muito difícil. E agora perdeu com o seu mando de campo. O Vitória perdeu em casa e ganhou fora. E o ABC, que perdeu em casa, venceu o Criciúma fora de casa, no Heriberto Riossi. Ou seja, é o brasileiro da Série B da inversão. Vamos ver os resultados aí da Série B com os jogos de sexta-feira e os jogos de ontem à tarde. Segunda rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Então, na sexta-feira, o Bahia venceu o Mojimirim por 4-1. Sampaio Corrêa vencendo o Macaé por 3-1. Santa Cruz 4, Paraná 1.
Criciúma 0, ABC de Natal 2. O Botafogo, 2 jogos, 2 vitórias. 4-1 no CRB. O Bragantino, que a gente pode chamar de Corinthians B, né, praticamente, porque tem um elenco do Corinthians, o técnico Osmar Loss, venceu o Paysandu por 1-0. O Boa Esporte perdeu do Náutico por 1-0. Mais abaixo, Oeste perdendo do Vitória de 2-1. O Ceará vencendo o Atlético Goianiense por 2-0. E o Luverdense, olha só, o Luverdense vencendo o América Mineiro por 1-0. Estes os resultados da Série B por momento. Vamos ver a classificação, como é que ficou com essas 2 rodadas já finalizadas. O Botafogo, com certeza, deve ser o líder, né, com 2 vitórias, está dividindo com Sampaio Correia. Então, Sampaio Correia, Botafogo e Náutico dividem a liderança com 6 pontos. O Bahia é o 4º colocado com 4. Terminando hoje, esses 4 estariam de volta à Série A do Campeonato Brasileiro. Botafogo e Bahia rebaixados na temporada passada. O Náutico, que já faz alguns anos que não volta para a Série A. E o Sampaio Correia, que faz muito, mas muito tempo que não disputa uma Série A do Campeonato Brasileiro. Os 4 últimos hoje, vamos ver quais seriam os rebaixados para a Série C. América Mineiro, Paysandu, Boa Esporte e Mogi Mirim. O Mogi Mirim que subiu da C para B na temporada passada. Tá aí então a Série B do Campeonato Brasileiro para você aqui no Na Rodada. Continue mandando a sua mensagem aqui para o nosso WhatsApp, o 011 996 54 2502. Tem aqui ó, o Djalma e a Kátia do Novo Osasco. Boa tarde, pessoal. Parabéns pelo programa, Djalma. Kátia, muito obrigado pela audiência. Continuem participando aí, gente. 99654-2502. E ontem nós também tivemos jogos das categorias de base. Sub-15 e Sub-17 do Osasco Audax entraram em campo, enfrentando a equipe do Juventus. Vamos ver como é que foram essas 2 partidas com a narração do Nelson Júnior. A saída será da equipe do Juventus da Moca. A recuperação é boa, ainda sobra com o Osasco Audax, chega com força. Vai fazer o chute na trave! Titular, não era, né? Que jogador... boa troca de passes. Vai por cobertura na trave. Na sobra tá impedido. Que pecado essa bola não entrar. O time do Juventus para cobrar. Essa bola quica. Ainda na tentativa de puxar a bola. Bateu e fez! Gol do Juventus. Aberto o placar. Felipe abre o placar para cima do Osasco Audax. Logo nos primeiros minutos aí o Juventus estava pressionando e faz o seu gol, 1-0. O Audax quer pelo menos o empate. O desvio fez! Gol do Osasco Audax! Empata o jogo Lucas de Andrade. Coloca um para cada lado, diminui ali. É que o time sub-15 é muito bom. Tem muitos jogadores bons, Rodrigo. É inevitável dizer isso. Quando aponta o centro do gramado, apita ao final do jogo, 1-1. Não veio a vitória, mas é um time forte. Apita o árbitro. Tá aqui na TV Esporte Mais, você não perde nada do futebol de base. De casa, uma grande vitória e agora encara o Vitória da Bahia, né? Um time... Outro chute na trave! Lateral direito e agora no time titular nessa posição. Outra bola enfiada, Arilson bateu, espalma o goleiro, no rebote na trave! E tem algum problema com essa trave hoje, hein? Fazia muito jogo da CBV lá, em São Bernardo, demorava umas 2 horas. Cruzamento vai ter o desvio e fez! Gol do Osasco Audax! Abrindo o placar com o Roger Fernando. Desviou a bola, de tanto tentar. Marca o primeiro gol, time osasquense. Início do segundo tempo. 1 para o Osasco Audax, 0 para o Juventus. Tem uma obediência tática muito importante. Quem sabe agora, para fechar os 2-0. Para você, Jefinho, e fez! Gol do Osasco Audax! Jefinho, camisa número 10, amplia o placar para a equipe do Osasco Audax na Cidade de Deus. Jefinho, anota. Jefinho, que não fazia o seu melhor jogo pela qualidade que ele tem, anota o seu gol na partida para dar mais confiança para o campeonato, que é um jogador importantíssimo
Vitória muito comemorada pelo Osasco Audax e que era necessária, de extrema necessidade. O Audax vence o Juventus e agora empata com o Juventus em pontuação e gruda no G4, gruda no grupo que avança a próxima fase. Vocês puderam acompanhar com a narração do Nelson Júnior, o Sub-15 sendo derrotado pelo Juventus e a equipe, aliás, o Sub-15 empatando com o Juventus e a equipe do Sub-17 vencendo, Zé Augusto finalmente vencendo uma partida com o Sub-17, seu terceiro jogo no comando da equipe, conseguiu uma vitória, dá um ânimo diferente para o Osasco Audax no Campeonato Paulista Sub-17. Agora vamos voltar a falar de Campeonato Brasileiro, nós estamos chegando aqui ao fim do Na Rodada, eu queria saber dos meus convidados os palpites sobre os jogos das 4 da tarde. Pedi para o Luiz Medina colocar de novo os jogos na tela. Enquanto ele coloca, tem uma mensagem aqui. André da Tia Nega, o Felipe, eu não conheço. Isso aqui, ó, bom demais o programa com o nosso amigo Felipe. Fê, que tal a nossa escalação? Walter, Fagner, Gil, Edu Draceni, Wendel, Ralf, Christian, Elias, Danilo, Guerreiro e Love. Bom, é um time competitivo. Eu não digo que o elenco do Corinthians é ruim. É um bom elenco, é um time que tem poder de reação para esse campeonato. Pra mim tá jogando com 9 esse time aqui. Tá jogando com quanto? Com 9. Tá faltando 2 aí? Tá faltando 2. Malcom e Mendonça, joga com 4 atacantes. Pra mim tá jogando com 9. Christian e Wagner Love no time tá jogando com 2 a menos. Pra mim tá jogando com 2 a menos. Ele e Love no mesmo time? É difícil. Não, é difícil, mas você cabe. Se bem que cabe, os eu acho dois que sabem sim. fazer essa jogada de vir pra cara da área. É difícil. E o Wagner Love vai bater a marca que eu falei. Eu falei que ele ficaria 10 jogos sem fazer gols. Caramba, gente. você vai ficar. Você tá acertando Ele vai o ficar. negócio. Ele vai ficar. Porque ele nunca foi. Ele nunca. Volto a dizer aqui, ó. Wagner Love nunca foi um jogador de fazer gols em muitos jogos em sequência por muito tempo. Ele passa um largo período em branco, dá um minuto, uma sinapse nele de última hora, aí ele faz uma sequência de 3 jogos bons fazendo muitos gols. Depois para de novo, gente. É só isso. É simplesmente isso. O Wagner Love que tá adotando o penteado Steve Wonder, né? Tá ali também quase que sem cabelos, assim como eu. A melhor coisa que ele fez foi tirar esses dreads loucos aí e assumir que tá careca, que nem eu, e raspar a cabeça. Foi a melhor coisa que ele fez, o Predador, né? Eu achava que ia resolver esse corte, não corte resolve. novo de careca. Tudo. Deixou mais leve, vai, né? Meu? Falou, vai ficar mais leve, né? Mas não o problema do Love não é nem parte física, nem nada, é parte técnica mesmo, né? Ele vem mal tecnicamente, ele não acerta um passe, ele não consegue realmente finalizar de forma correta, a base dele você vê que está instável ainda no momento das finalizações, ele não tem confiança. Acho que a parte técnica do Wagner Love é que compromete agora. Mas vamos aos palpites, então, dos jogos da rodada. Enquanto o Luiz Medina coloca a tabelinha na tela. Cruzeiro e Santos, Santos e Cruzeiro, meu caro Felipe. 2-1 Santos. Guilherme? 2-0 Santos. Eu acho 2-0 Santos também. Flamengo e Sport? 1-0 Sport. 1-0 pro campeão de 87. Sport. Ah, tá. Eu já ia falar, depende de quem você considera. Na minha opinião, 2-1 para a equipe do Flamengo. Pô, fechou o Luxemburgo, vai dar cheio nesse daí. Vai estar cheio. Meu time é competitivo pra caramba, vai conseguir vencer 3 pontos. Tá cheio? Projeto tá bom. Vanderlei Luxemburgo vai dar um jeito nesse time hoje. Atlético Mineiro e Fluminense. 3-0 Atlético. Eita, nós. E você, Guilherme? Eu vou com mais calma. Acho que eu vou Acho que eu vou chutar um empate aí. Vai dar empate, 1-1. Empate 1-1. Eu acho que o Atlético vence por 2-0 e o Thiago Ribeiro faz gol, inclusive. Tá no meu cartola. Tem que fazer gol, né? Pelo menos alguma coisa, né, Thiago? Faz alguma coisa hoje. Tá aí, então, os palpites dos meus convidados aqui do Na Rodada. Eu me despeço de você, caro telespectador que nos acompanhou. Obrigado pelas participações pelo nosso WhatsApp, o 996542502. Nós vamos agora acompanhar aqui a rodada, ver o que vai acontecer de melhor para trazer na segunda rodada para vocês. O Felipe estará de volta aqui comigo com mais algum outro convidado. Guilherme, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, Luizão. Felipe, até às 18. Até às 18, espero todo mundo aí novamente. Então é isso aí, gente. Na rodada fica por aqui, até às 18 horas com mais futebol, Campeonato Brasileiro, Campeonato Espanhol. Tem muita coisa ainda para mostrar para vocês. Tem o feminino também, viu? Teve goleada hoje, 7-0 pro Osasco Audax. Te cuida, Ferroviária. Um abraço. Quando nasce o sol, vejo no horizonte o amanhã. Todo dia é dia de sonhar e crescer, de expandir os limites, com a certeza de que somos um só.
Olhar o mundo e as novas oportunidades em busca das melhores soluções. Realizar com a força de nossos talentos e a riqueza da nossa diversidade. Cada um fazendo o melhor para que toda mudança seja uma evolução. Ousar com a visão da sustentabilidade e da inovação, na responsabilidade com cada amanhecer. Líder mundial na produção de aço. A ArcelorMittal assina esse compromisso. ArcelorMittal. Transforma.